Esse banquinho. Bom dia novamente, pessoal. Quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui mais uma vez com o vereador. Estive aqui no mês de julho do ano passado, por 30 dias. E nesse grande expediente eu quero fazer uma reflexão do quanto a Câmara de Vereadores amadurece qualquer um que passa por aqui. Visão que normalmente nós temos diferente do lado de fora, normalmente mais na parte crítica, e como a gente muda depois que estamos aqui dentro. Não que vamos mudar, né, vereador Iago, nosso posicionamento, nossa ideologia, mas uma coisa que a população não vê e quanto a gente aprende aqui é quanto os embates ideológicos eles ficam apenas no debate, no discurso político, nunca pessoalizar. E quanto a gente aprende justamente com a oposição ou quem pensa diferente de nós. O vereador Libardi, no seu posicionamento jurídico, tem sido como uma referência para mim do posicionamento dele, entendimento, e que nos faz muitas vezes refletir. E isso não nos faz pensar diferente no nosso entendimento ideológico. E não é porque tem esse debate que nós vamos deixar de ser humanos ou muitas vezes brigar na parte pessoal. Isso nunca vai acontecer. Hoje, aqui, como vereador, eu estou como líder de governo e muitas vezes muitas pessoas até me questionaram essa aceitação como líder de governo. Eu acho que ninguém assume um compromisso, seja o prefeito, ou seja vereadores, secretários, sem a intenção de fazer o melhor pela cidade. Vocês aqui nas suas diferentes pautas, suas diferentes obrigações, sempre vão fazer o seu melhor e sempre, em algum momento, vai pecar. E nem por isso vocês têm o propósito fiel de vocês. E eu abracei, sim, a liderança de governo com o propósito de somar com o governo e nem por isso, em algum momento, vou deixar de criticá-lo. Sempre com o propósito de agregar e somar com o propósito final, que é o município, a coletividade. E eu sempre trago para os vereadores, sejam sempre sinceros nas suas demandas, nas suas reivindicações. O município nunca vai virar as costas ou deixar de atendê-los. Até mesmo essa questão polêmica que foi o Quindim hoje, o Instituto Quindim, por mais que nós tenhamos nos posicionados contrários, não quer dizer, e ficou muito claro isso, que nós somos contra a valorização e a grandeza que é o Instituto Quindim. Mas nós temos que sempre deixar pontuado o que compete ao município, o que compete à iniciativa privada, o que compete aos secretários. E eu deixo claro aqui para vocês, já falando dos secretários, que na segunda-feira, ontem, nós tivemos a reunião onde fui apresentado aos secretários, e ficou muito claro quanto ao compromisso dos secretários em atendê-los, a dar retorno, e sempre estar prontos a atender, independente se é base ou se é oposição. E esse foi um compromisso que o prefeito e o vice-prefeito cobrou de todos os secretários. E todos os secretários estiveram prontos a atender essas demandas de vocês. E aí eu peço para vocês a coerência de que, por mais que a população tenha, sim, a sua urgência, a sua necessidade, existem falhas como qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, a ponderação, a coerência nas cobranças, ela é válida. E da minha parte, vocês têm um parceiro, porque eu não vou aqui simplesmente defender o governo a qualquer custo, mas eu estou aqui para somar com vocês junto com o executivo, para que as pautas de vocês sejam tocadas adiante com o propósito de ajudar a população, que é por isso que nós estamos aqui. Então, contem comigo como um parceiro, estou aqui para aprender e tenho aprendido com os senhores. De imediato, vereador. Vereador Daniel, eu estendo a minha admiração ao senhor, agradeço a gentileza do senhor. Estava comentando com o servidor da casa 10 minutos atrás que eu estou bem feliz com a nossa legislatura. Nós temos aqui diferentes modelos de pensamento, mas com respeito comum, e eu gostaria muito que, e obviamente, um espelho o senhor, que nós mantivéssemos a postura que o senhor tem mantido. Então, parabéns. Eu faço oposição ao prefeito Adiló, e na semana passada eu lhe ajudei a redigir uma alteração legislativa, e o senhor me falou, o senhor é da oposição. E eu, de toda forma, reafirmei para o senhor, eu moro aqui também. Eu moro em Caxias, quero o bem da cidade, tenho certeza que os vereadores do PL que fazem oposição também querem o bem da cidade. A gente pode querer de forma diversa, agora nunca de forma irresponsável. Então, parabenizar o senhor pela responsabilidade nesse período como líder do governo. Nós seguimos na oposição, cobrando melhorias, mas o senhor pode contar com todo o nosso respeito ao senhor, ao prefeito Adiló, ao vice-prefeito Néspolo, porque uma coisa que eu, a Andressa, temos como base, militamos do mesmo partido desde os 16 anos, é respeitar quem venceu a eleição. E quem venceu a eleição foram vocês. Então, parabéns pela eleição e parabéns pelo seu trabalho.
Certo, isso aí mesmo. É aquela coisa que todos temos em comum. É trabalhar pela cidade, pelo bem comum da cidade. E eu, enquanto vereador, venho com o propósito de mostrar resultado, de trabalhar e muitas vezes sair daqui de dentro, que muitas vezes tornam algumas amarras para que as coisas aconteçam. E por isso que eu digo, me tenham sempre como um parceiro de buscar os caminhos para que as coisas aconteçam. Independente se é minha pauta ou não. Assim como eu fui procurado, né, vereadora Andressa, uma pauta da causa animal, que não é uma pauta que eu domino, mas busquei o caminho que é a vereadora que mais entende isso. Mas estamos aqui para contribuir. Então não tem sentido eu abraçar muitas vezes uma causa que eu não domino e não vou levar para frente justamente por uma questão política. Então contem sempre comigo como um apoio, como um braço para ajudar no que for preciso, independente de oposição ou não. Uma parte. Por favor, vereador. Concede a parte, vereador. Vereador Daniel, é uma grande honra estar aqui hoje, sentado ao seu lado, ombreando junto na Câmara de Vereadores, para buscar benefícios e o crescimento para a nossa cidade. Como o vereador Libardi fala há pouco aqui, o senhor tem sido um construtor, né, do bom andar dos trabalhos, de uma forma respeitosa, de uma forma que Caxias merece, que o nosso Poder Legislativo merece. Né, o prefeito Agilá faz uma grande escolha em colocando o senhor como líder de governo. Né, quero que saiba que tem o apoio nosso do PRD, o meu como vereador que estou aqui. Né, e parabéns, e vamos estar ombreando juntos, trabalhando juntos, e continuo com essa construção que o senhor traz aqui, com respeito, com educação, com ética. Né, vamos continuar trabalhando na mesma linha, se Deus quiser. Obrigado, vereador. Sua parte, vereador Edson. Vereador Daniel, parabéns pela sua fala hoje no Grande Expediente, que é a primeira. E até porque o senhor já teve posicionamentos necessários a serem feitos por estar como líder de governo, que é assim que o senhor será visto aqui na Câmara de Vereadores. A sua imagem estará literalmente ligada a qualquer posicionamento de Vossa Excelência. Não o conhecia antes, fora da política, só por rede social, alguma coisa que via os seus posicionamentos fortes, alguns eu já lhe falei que concordo, mas nós, participando depois, quando ficamos mais próximos na campanha, pude conhecer Vossa Excelência na sua postura, nos valores que o senhor prega, e contem comigo, assim como falou o vereador Cristiano, que tivemos já uma experiência no Poder Executivo como secretário. Tenho certeza que nós podemos lhe ajudar, e tem outros vereadores, tantos aqui, que já tiveram a oportunidade de ser, porque a figura do líder de governo e do vereador é uma linha muito tênue de posicionamento. E muitas vezes eu já tive a oportunidade de ver alguns debates aqui muito fortes entre a vereadora, vou citar exemplos da vereadora, falecida vereadora e saudosa Geni Petef e Ana Corso, em que elas debatiam aqui no plenário, as pessoas não entendem isso, e o vereador Cláudio, que está ali, ele é muito hábil nas falas, e parabéns, já o conheço desde o tempo do Madremildo, né? Às vezes de algumas indiretas que a gente dá, mas a habilidade é essa, né? De não levar para a pessoalidade. São divergências de posicionamento, e hoje foi um exemplo desse. O Quindim, que não se estava debatendo aqui a importância daquele instituto. Até porque já está definido pelo governo, será utilizado ali, e já foi definida uma prerrogativa do governo, e vai ser, juntaram duas secretarias, Cultura e Turismo, se eu não me engano, são essas, e já está definido. Então, parabéns pela sua postura, contem conosco, estamos juntos no mesmo partido, mas comungamos de muitas ideias. Uma parte, Obrigado, vereador. Por favor, vereador Caralho. Parabenizar o senhor também, seu primeiro grande expediente, importante nós... Não, pode. Posso ir? Lhe parabenizar, seu primeiro grande expediente, também dizer que a gente segue à disposição para nós trabalharmos juntos aí pela construção da cidade, e para não tomar mais tempo, deixar também o vereador Pedro poder fazer a parte, é somente isso. Eu posso pedir a declaração de líder já? Sim. Uma declaração de líder. Uma declaração de líder à bancada dos Republicanos. Da tribuna, segue o vereador Daniel. Obrigado. Com a palavra, vereador Pedro Rodrigues. Obrigado, vereador Daniel. Quero lhe parabenizar, né, pelo seu trabalho, pela sua postura, qual tenho visto até aqui, né? Eu que tinha uma imagem de você mais mais aguerrido, mas já te conheço como pessoa. A gente já, meu cliente também, né?
Hoje é o dia dos meus clientes a subir a tribuna aí. E ter uma caminhada junto, né? Pensamentos ideológicos alinhados e tudo mais. Meus parabéns pela postura, pelo trabalho que vem desenvolvendo aí, e conte com esse vereador também. Segue da tribuna o vereador Daniel Santos. Obrigado, vereadores. Declaração de líder. Obrigado, vereadores. Então é isso, pessoal. Quero primeiro também agradecer, porque, como eu falei, a Câmara de Vereadores, estou sabendo aproveitar, ela é uma escola Uma parte, vereador. para os vereadores que estão aqui. Porque tu tendo uma maturidade, tu sai daqui ainda mais maduro e com conhecimento e respeito ainda maior. Só parte, vereadora Marisol. Quero lhe desejar boas-vindas mais uma vez, a família Santos, bem representada nessa casa. Nós tínhamos na legislatura anterior os Frisso, né? Que aqui era a vereadora Gladys Frisso, vereadora Tatiane Frisso. Enfim, a gente tinha uma série aqui, né? Mas agora nós somos a família Santos tomando conta da Câmara. Mas queria lhe parabenizar por estar de volta, né, vereador Daniel, e também pelo aceite à liderança de governo. É uma decisão bastante complexa, sim, mas que ela vale a pena quando a gente realmente acredita, né? E a gente percebe essa sua postura, e acho que hoje foi um exemplo bem claro disso, nós já conversamos, não aqui no microfone, mas da forma clara com que se posiciona, isso é importante. Nós tratamos disso, eu também busco ser muito transparente aqui nas minhas posições, sejam elas contrárias ou favoráveis, e senti isso, assim, a sua firmeza hoje. A gente sabe que a liderança de governo ela é muito complicada, porque, de uma forma equivocada, existe um entendimento de que o líder de governo precisa ficar numa posição reativa de apanhar e ter que ficar simplesmente defendendo, né? E a gente vê a sua posição clara até agora, estamos começando, mas a clara de posicionar o que se pensa, né? E a gente vai ter, como disse o vereador Cláudio agora há pouco, nós temos aqui vários vereadores que são de oposição declarada ao executivo, mas não ao município, então a gente pode construir de muitas formas. Então, parabéns também por esse aceite, que é complexo, mas conta conosco com a franqueza, a transparência e a tranquilidade de estarmos juntos quando a gente realmente acredita, né? Esse é um governo pelo qual nós batalhamos para que voltasse, né, para que se mantivesse no executivo. É um governo em que nós acreditamos, então fica mais fácil a gente fazer essa defesa, mas para a defesa tem que ter uma acusação, mas eu quero dizer essa argumentação daquilo que a gente acredita. Parabéns. Eu não vou disputar aqui quem conhece há mais tempo, eu conheço o Daniel um pouquinho, mas sempre lhe admirei muito como pessoa, então que legal tê-lo como colega aqui, que a gente possa construir muitas coisas juntos. Muito obrigado, vereadora. Então é isso, pessoal. Eu acho que... vereador Daniel. Então, por favor, né, vereadora? Pois, obrigado. Pois já que o vereador me citou, eu também vou usar o tempo dele, né, vereador? Parabéns, Daniel. Parabéns por ter aceito também, né, o pedido do prefeito Adiló. Nós, né, Mari, o bancado do PSDB, nos sentimos bem representados por você. E que for preciso, nós estaremos à disposição também para ajudar, para contribuir. Boa sorte nessa caminhada, conte conosco sempre. Muito obrigado, vereador. Então, pessoal, é mais ou menos isso. Contem comigo porque precisar. As portas do meu gabinete vão estar sempre abertas para levar demandas para o prefeito antes mesmo de, muitas vezes, vir discussões para cá, assim como já está sendo discutido. E faço o convite que amanhã, às 14 horas, a Kátia, da Secretaria de Educação, vai vir no meu gabinete para uma reunião e explicar sobre as situações das crianças com autismo, sobre o atendimento especial nas salas de aula. Os vereadores que estiverem na casa, que estiverem disponíveis, estão convidados às 14 horas no meu gabinete, onde ela vai trazer uma explicação. Conforme for, se tiver o volume, a gente vê, depende se a viabilidade de um outro espaço. Mas vai ser muito importante, porque já está tendo alguns questionamentos, e eu acionei ela e prontamente ela se prontificou para amanhã, às 14 horas, no meu gabinete, para vir conversar sobre essa pauta que é tão importante. Muito obrigado, pessoal. Vereador, a título de sugestão, ainda posso pedir uma parte, porque eu pedi antes, agora na declaração de Claro. seria importante, acho que pelo tema, e nós estamos recebendo aqui, daqui a pouco, não sei se o seu gabinete não vai ficar pequeno. Daqui a pouco sugiro a Vossa Excelência alguma sala um pouco maior. Sugiro a sala da presidência daqui a pouco. Ali, Claro, dependendo... se estiver disponível, já podemos deixar alinhar na... Com certeza, depois dialogamos sobre isso. Desculpa. Perfeito. Não, obrigado, vereador. Obrigada, vereador Daniel Santos. Declaração de líder da bancada do PCdoB, com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado a todos que aguentaram para me ouvir aqui falar.